Bom dia, queridos pais. Como vocês estão aí na capital do Ceará, no meu país, do Brasil, né? Queridos pais, perdão aí pela ausência, né? Eu quero falar hoje um assunto muito importante, que tem como título a maior necessidade dos nossos filhos. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês podem imaginar que necessidade é essa, qual é a maior necessidade dos nossos filhos. E hoje, aliás, essa necessidade não é só dos nossos filhos, é também de todo ser humano, né? Minha fundamentação teórica hoje vai ser esse livro aqui, tá? Pais Sábios, Filhos Brilhantes, do autor John MacArthur. Olha que interessante. Ele é maravilhoso, esse livro, gente. Ele é escritor e teólogo, John MacArthur, com mais de 150 livros publicados. Ele fala assim: quando o assunto é a criação de filhos, não faltam regras e palpites de parentes, amigos ou especialistas. Mas quem receber de Deus o presente de ter um filho, quer garantir uma educação sólida em princípios e valores que não se deterioram conforme a cultura, as circunstâncias ou as opiniões pessoais. Gente, esse livro aqui, meu Deus, é um dos melhores que eu já encontrei na educação de filhos, no que tange a fundamentação bíblica, à luz da Bíblia. É um dos melhores que eu já encontrei. Por isso que eu estou aqui, quero compartilhar com vocês sobre a maior necessidade da criança. Como eu estou falando para pais, né? Mas também os pais que ainda não têm essa saciedade, essa necessidade suprida, é bom vocês conhecerem também. O autor fala assim, existe apenas um remédio, né, para a depravação inata da criança, o novo nascimento. Então, a maior necessidade da criança é o novo nascimento, que se chama regeneração, né? Por que o novo nascimento? Nós nascemos da carne da nossa mãe, né, que é o nascimento natural, mas tem o nascimento que é do alto, é o nascimento que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Esse nascimento se dá com a consciência que a criança tem de quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, toda essa história, né, da redenção, né, que Deus mandou seu Filho, né, para este mundo, para que Ele morresse. A missão de Jesus a este mundo foi que Ele morresse por nós. Por que Ele precisou morrer, né? Porque antes Deus e o homem tinham um relacionamento, quando Ele criou o paraíso, o jardim do Éden. E aí o homem, ele veio pecar contra Deus, né? Contra a ordem que o Senhor falou, que ele não comesse de uma certa árvore. Lá ele comeu, e aí através dele veio o pecado, a desobediência. E aí Deus não foi mais possível essa comunhão com Ele, porque Deus é santo, né? E aí, não sei se vocês conhecem toda a história, ele foi expulso do jardim, né? Toda a história. Mas Deus teve um plano que foi... Aí tem o versículo de João 3,16 que fala assim: porque Deus amou o mundo tanto, de uma maneira tão especial. Deus amou o mundo, as pessoas, de uma maneira tão especial, né? Que deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que nossos filhos precisam fazer? Nascer de novo, que é o novo nascimento, que é o nascimento do Espírito. Jesus, na Bíblia fala sobre Nicodemos, que Nicodemos foi até Jesus para conversar com Jesus. Vamos ver aqui, como Jesus disse a Nicodemos: o que nasce da carne é carne,
com uma inclinação pecaminosa. Seus filhos não têm poder para se libertarem. Olha só isso, queridos pais. Nossos filhos não têm poder para se libertarem do cativeiro, do pecado, né? E nem nós mesmos adultos, se a gente não tiver passado por este novo nascimento. Vocês concordam comigo? E olha só, queridos pais, por que os nossos filhos não conseguem se libertar do cativeiro? Eles querem obedecer aos pais, querem fazer as coisas certas, mas não conseguem. Por quê? Porque falta-lhes o Espírito Santo. Aqui está dizendo, né? Eles não têm capacidade de agradar a Deus, nossos filhos, ou de obedecer-lhe de coração, né? Às vezes é só uma falsa, né, obediência, porque tem medo, quer nos agradar, quer não... Mas, no fundo, quando a gente dá as costas, né, já estão desobedecendo. Por quê? Porque eles são carnais, os nossos filhos são carnais. Porque eles tendo nascido da carne, eles são carnais. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Está falando aqui Romanos 8, capítulo 8, versículo 7 a 8, fala assim, ó. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque essa mentalidade, ela não se submete à lei de Deus, à palavra de Deus. Por mais que a gente queira, a gente não consegue, né? É uma luta, né? É uma luta, a gente não consegue. Porque a gente está dominado pela carne. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, versículos 7 e 8. Também aqui está falando outra passagem bíblica para fundamentar, né? Para que o autor ele fundamentou o que ele está falando, né? Que não é uma coisa, mas é fundamentação da palavra de Deus. Fala assim, ó. A Bíblia descreve os não regenerados, as pessoas que não passaram pelo novo nascimento, como mortos em suas transgressões e pecados. Elas são escravas, elas são mortas, não conseguem viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida honesta, de obediência. Elas estão satisfazendo as suas vontades, as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Por natureza, merecedores da ira. Essas pessoas são merecedores da ira de Deus, inclusive os nossos filhos pequenininhos. Mesmo eles tendo nascido, queridos pais, e nunca ter pecado nenhuma, né? Mas eles já nascem com a natureza. A gente não precisa ensinar eles, quando eles são pequenininhos, a brigar com seu irmão, que já é inato, eles já brigam, já fazem coisas que você percebe que é errado. Mas ninguém ensinou, né? É uma coisa assim já da natureza humana, que é desobedecer, né? E aí, queridos pais, aqui, ó, é muito triste, né, a gente ouvir uma live dessa dizendo que os nossos filhos são depravados, né? Por natureza depravados, porque é uma realidade da natureza que todos nós herdamos de Adão. Mas, queridos pais, não fiquem perplexos, né? Tem um remédio e este vídeo, por isso que eu quero compartilhar com vocês essa mensagem, porque salva nossos filhos, nos salva também, porque a gente desperta para nossa responsabilidade como pais, como líderes espirituais dos nossos filhos, como aqui o autor já vai falar para vocês. Aqui fala assim, ó. Quer você goste ou não, essa é uma descrição precisa de seus filhos, até que eles nasçam de novo, nascer do alto, né, do Espírito Santo. Eles têm essa condição, viu? De depravados, de pecadores, né? Porque eles não nasceram nem da água, nem do Espírito. Portanto, queridos pais, a nossa principal prioridade, né, como pai e mãe, é ser um evangelista, né, no nosso lar.
Você precisa ensinar seus filhos a lei de Deus. Ensinar-lhes o evangelho da graça divina. Mostrar a eles a necessidade de terem um Salvador, né? E apontar o caminho para Jesus Cristo como o único que pode salvá-los. É Jesus, é o único. Não é Allan Kardec, né? O Espiritismo e outras seitas aí. É Jesus Cristo. Foi Ele que morreu, né? Para nos salvar, não foi mais ninguém. Se eles crescerem sem uma consciência, né? Aguçada da necessidade que tem de salvação, o pai ou a mãe terão fracassado em sua principal tarefa como líder espiritual deles. Olha só isso. Então, antes mesmo de nosso filho falar, andar, a gente já precisa falar de Jesus, contar a história de Deus, o que Deus fez, para que a gente pudesse ter uma vida, um novo nascimento, né? E aí, queridos pais, eu vou falar aqui um modelo de palavra que você pode falar para o seu filho pequenininho e que ele vai entender, certo? Aqui também ele fala, por outro lado, observe que a regeneração não é algo, queridos pais, que você possa fazer por eles. Você não pode fazer que eles sejam regenerados. O que nós podemos fazer é falar a palavra de Deus, ensinar-lhes até eles ter consciência, eles abrir o coração e o Espírito Santo vai fazer, vai estimular ele a buscar as coisas de Deus e eles vão se decidir, né? Por Jesus. Aqui fala, os pais que obrigam, né? Os pais que obrigam, queridos pais, coagem ou manipulam seus filhos, podem pressioná-los a uma falsa profissão de fé. De que adianta? Só para te agradar. Não, tem que ser uma profissão de fé genuína, de coração, né? A fé genuína é algo que somente a graça divina pode estimular nos nossos filhos e em nós também, se a gente não tiver passado por um novo nascimento, viu? Porque muitas pessoas que são pastores, que são missionários, que pregam o evangelho, ainda não nasceram de novo. Como foi o caso aqui de Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa muito estimada na época, que fazia parte, né, do sinédrio, da liderança judaica na época. E Jesus falou que é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Está entendendo como é a obra do Espírito Santo de Deus? O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. O vento, ele sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, o Espírito Santo é livre. A gente não pode controlar a obra do Espírito Santo. A salvação deles, nossos filhos, é uma questão que deve ser resolvida somente entre eles e Deus. Mas a nossa parte como pais, ser um evangelista, essa a gente precisa fazer. Queridos pais, eu vou deixar para um segundo vídeo, porque para não ficar muito longo, para eu falar sobre a dica de como podemos falar de uma maneira que os nossos filhos entendam, mesmo sendo com 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade. Então, que Deus os abençoe. Deixe o like, os comentários aí no vídeo. Um grande beijo.